bem com vocês? Vamos dar continuidade ao tema da aula anterior, que eu estava falando de estudo das soluções, concentração molar, e eu tinha mostrado para vocês a fórmula base de concentração molar, molaridade, e variei a fórmula em duas outras expressões, onde a escolha da expressão vai depender dos dados que tem no enunciado da questão. Então eu vou ler a questão e vou deixar aqui a questão, a descrição da questão no vídeo, para que você possa acompanhar e vendo então qual é a expressão de concentração molar que mais se encaixa na resolução dessa questão, tá? Vou ler a questão, acompanha aí. A questão diz: para higienização de superfícies, pode utilizar uma solução de hipoclorito de sódio NaClO, que é o principal constituinte da água sanitária, a 0,5%, deixando agir por 1 minuto. Para preparar essa solução, deve-se utilizar 230 ml de solução de água sanitária a 2%. Então, inicialmente, a primeira informação dita na questão é que se você quer higienizar uma superfície, você pode utilizar uma solução com hipoclorito de sódio a 0,5% e deixar agir por 1 minuto. Mas a questão em seguida diz que para você preparar essa solução, você vai utilizar 230 ml de uma solução de água sanitária 2%. Então, eu vou copiar aqui para a gente desenvolver o cálculo da questão e depois identificar, a partir do desenvolvimento da mesma, qual é a expressão de concentração que a gente vai usar. Então, vem aqui comigo. Ó, pessoal, a questão diz que para poder higienizar a superfície, né, vai utilizar uma concentração, uma solução de concentração 0,5%, desculpe, mas que o que ela tem é uma solução de água sanitária cujo volume é 230 ml. Lembre que na fórmula a gente trabalha com litro, então já vou deixar para vocês aqui a conversão: 230 ml dividido por 1000 para transformar em litro. Ou você divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3, então é 0,230 litros. Então, já transformando em litros, porque na fórmula deve-se utilizar o volume da solução em litro. A questão diz que para preparar essa solução, deve-se utilizar 230 ml de água sanitária a 2%. Esse 2%, pessoal, é a concentração. Olha que a água sanitária é uma mistura de água, H2O, e um dos principais constituintes é o hipoclorito de sódio, que está sendo dito no texto da questão. O hipoclorito de sódio ele é um sal, e como todo sal, se a gente tiver apenas o hipoclorito de sódio puro, ele é sal, e sais são sólidos à temperatura ambiente. Então, quando a questão me dá 2%, quer dizer o quê? Que eu vou ter 2 gramas do hipoclorito de sódio, NaClO, por cento representa em 100 ml da nossa solução. O sal ele é sólido, o solvente é líquido, e quando o sal sólido, hipoclorito de sódio, é colocado no solvente, a gente passa a ter uma solução líquida. Então, esses 2% significa que eu tenho 2 gramas do hipoclorito de sódio, que é o NaClO, dissolvidos por cento em 100 ml do solvente, para que a gente possa ter a solução de água sanitária a 2%. A questão informa ainda no texto que após colocar, vamos lá, utiliza-se 230 ml de solução de água sanitária a 2% e diluir com água filtrada para preparar 1 litro de solução. Lembra que no início do enunciado eu li que vai se utilizar nessa solução de hipoclorito de sódio a 0,5% e deixa-se agir por 1 minuto para poder limpar superfícies, né? E a questão ela diz que para poder preparar 1 litro dessa solução a 0,5%, a gente vai utilizar 230 ml a 2%. Aí lá no finzinho, voltando para a leitura para a gente concluir e ver o que a questão quer, ela diz: após colocar em um borrifador e deixar em local sem incidência de luz para evitar a diminuição da concentração de cloro ativo na solução. Qual é o valor aproximado da concentração em mol por litro? Então, a questão quer que a gente encontre a concentração molar, que é a molaridade, é dada em mol por litro, por isso que eu já converti aqui o volume em litro. Da solução de água sanitária a 2%, ou seja, essa solução aqui a 2%,
eu quero converter essa expressão em porcentagem, eu quero converter em uma outra expressão de concentração, eu quero em mol por litro. E para isso, pessoal, além de encontrar massa, o volume eu já tenho, eu preciso também da massa molar. Mas o seguinte, 2% quer dizer que em 100 ml eu tenho 2 gramas. Só que eu não vou trabalhar só com 100 ml da solução de água sanitária. Eu vou trabalhar com 230 ml, que é 0,230. Então, se eu tiver 230 ml de solução de água sanitária, qual é a massa de hipoclorito de sódio dissolvidas nesses 230 ml de solução? Então, antes de aplicar a fórmula da expressão de concentração molar, a gente vai fazer essa regrinha de 3. Vamos multiplicar aqui meio por extremos. 2 vezes 230 dá 460 e a gente vai dividir por 100. Então, eu tenho aqui que a massa de hipoclorito de sódio será 460 gramas dividido por 100 ml. Então, a massa corresponde a 4,6 gramas de hipoclorito de sódio presente nesses 230 ml de água sanitária, que é a nossa solução, a nossa mistura homogênea. Então, eu vou usar essa massa do soluto, vou usar esse volume em litros da solução e agora eu vou calcular a massa molar para que eu use esses dados e insira numa das expressões de concentração molar. Então, para calcular a massa molar, eu preciso de informações da tabela periódica. E o sal, o composto soluto a ser trabalhado, é o NaClO, que está no texto da questão. Se vocês recorrerem à tabela periódica, a massa molar do sódio é 23 gramas por mol. E aqui tem uma unidade ou 1 mol por 1 mol de molécula, então 23 vezes 1 dá 23, mais cloro, recorrendo à informação da tabela periódica, a massa molar do cloro é 35,5 vezes 1 dá 35,5, finalizando a massa molar para o elemento oxigênio, aqui o átomo de oxigênio na molécula, 16 vezes 1 também dá 16. Somando tudo, pessoal, a gente vai encontrar a massa molar da molécula como um todo e inserir uma das expressões de concentração molar. Quando nós somarmos 23 mais 35,5 mais 16, a massa molar do NaClO, que é o hipoclorito de sódio, corresponde a 74,5 gramas por mol. E aí nós temos todas as variáveis para substituir na fórmula, na expressão, e encontrar o que a questão quer. Ó, concentração molar, uma das fórmulas que a gente apresentei para vocês na aula anterior, a gente vai trabalhar essa daqui, massa do soluto, por quê? Porque eu tenho a massa do soluto aqui, ó, 4,6 gramas. Massa molar do soluto, a gente encontrou 74,5 gramas, vezes o volume em litros da solução. A questão já tinha fornecido ml e convertemos em litro. Substitua aqui os valores. Massa do soluto, 4,6, massa molar, 74,5, vezes o volume em litros, 0,230. Aqui é só matemática, a gente vai multiplicar 74,5 vezes 0,230 e em seguida dividir 4,6 pelo resultado da multiplicação dos números do denominador. Vou colocar para vocês aqui. Gente, nós vamos encontrar 0,268 mol por litro, ou mol vezes litro A menos 1. Gente, essa questão é uma questão que tem alternativas, A, B, C, D e E. Vou colocar para vocês aí as alternativas. E a questão, ela pede o valor aproximado, tá? E dá em notação científica. Então, a gente vai deslocar a vírgula uma casa à direita. Então, a gente vai ter 2,68 vezes 10 elevado a menos 1. Mas a questão não forneceu na alternativa 2,68, ela forneceu 2,7. Ela arredondou. Então, 2,68, né, arredondando, 2,7 vezes 10 a menos 1, mol vezes litro a menos 1. E isso a gente encontra nas alternativas aí, olha aí as alternativas, na letra C. Pessoal, aqui informado para vocês na aula anterior que o uso da expressão de concentração molar vai depender dos dados da questão.
Essa questão, ela me dá a expressão da concentração em porcentagem e pede que a gente converta em mol por litro. E para isso nós precisamos buscar o quê? O volume a questão já tinha fornecido, precisamos buscar a massa do soluto a partir da porcentagem dada na questão. Então a gente fez uma regrinha de 3 e diante da massa, diante do volume da massa molar, só faltava a gente escolher daquelas 3 expressões qual a mais pertinente para se utilizar. Então não esquece de curtir o vídeo se você assistiu até agora e na próxima aula eu vou continuar com as expressões de concentração molar. Tchau, galera!